Boa tarde, pessoal. Por favor, uma salva de palmas aí para o Eric Petrucelli. Ele é Community Partner do Vue. Manda ver aí, cara. Obrigado. Boa tarde, gente. Primeiramente, quero agradecer a organização pelo convite para estar aqui hoje. Espero poder agregar um pouco aí conhecimento com vocês. Então, só para me apresentar um pouquinho melhor. Sou o Eric Petrucelli, meu foco tem sido mais a carreira acadêmica nos últimos anos, né? Então, sou tecnólogo em processamento de dados, MBA em gestão de TI e mestre em engenharia de produção. Atualmente eu sou coordenador de curso na Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, né, a famosa FATEC, curso de sistemas para a internet, e acabei ficando meio famoso aí na comunidade do Vue por causa do trabalho ali que eu acabei impulsionando, né, as iniciativas de tradução do site, da documentação oficial. Então, na verdade, não fui eu que iniciei a ideia da tradução, mas o negócio estava lá meio engatinhando. Eu fiquei meio incomodado no começo, falei, não, vamos pegar esse negócio aí, vamos fazer acontecer. E aí acabou indo tal, e a tradução foi acontecendo. Hoje a gente tem tudo lá traduzido, pelo menos a parte principal. A meta é que todas as outras bibliotecas parceiras ali, né, que fazem parte também do GitHub, do Vue.js principal, passem a incorporar também tudo traduzido. Evidentemente, quem está na área há mais tempo acha que isso não faz diferença nenhuma. E para mim mesmo também não faria diferença nenhuma, né? A documentação em inglês é ótima. Mas para a gente poder trazer mais público, para a gente aumentar a visibilidade do Vue.js, eu acredito que um bom material em português sempre faz a diferença, né? Então, a gente vai continuar trabalhando nisso aí. A nível de carreira, estou aí há uns 20 anos em desenvolvimento web. O pessoal arregala os olhos, né? Porque eu não sou tão velhinho assim, mas comecei bem cedo lá. Publiquei meu primeiro site em 97, né? Então, eras de front page, maravilha. Mas focado mesmo aí no ecossistema do JavaScript, full stack, faz alguns anos, aí uns 5, 6 anos, né? E aí, aquela pergunta que não quer calar, né? Então, por que esse assunto? Ou alguns podem estar pensando se teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Então, vamos começar com uma pequena justificativa. A gente tem uma comunidade no Facebook, tem várias outras, né? WhatsApp, Telegram, tem um monte de coisa aí de Vue.js hoje em dia, mas essa do Facebook foi uma das primeiras, né? Que a gente começou. Eu lembro quando eu tinha 120 pessoas, né? Aí na comunidade, hoje tem milhares. E alguns meses atrás, quando eu fui convidado, né, para vir aqui falar alguma coisa que fosse interessante, eu resolvi lançar essa enquete, né, na comunidade para ver o feedback do pessoal. E, na verdade, me assustou ver que a grande maioria perguntou se server-side rendering é de comer. Então, eu acho que vale a pena a gente expor um pouco mais sobre o assunto, né? E, curiosamente, não é uma novidade. Eu tenho visto até blog, tutorial, não desmerecendo, é claro que toda colaboração para aumentar o nome do Vue.js no Brasil é muito interessante, mas eu tenho visto uma galera aí publicando coisas do tipo, agora que o Vue 2.5 aceita server-side rendering, vamos começar a falar sobre isso. Não, não é. Está lá desde o 2.0, 30 de setembro de 2016, não dá para chamar de novidade mais, né? Então é o tipo de coisa que está mais do que na hora de a gente quebrar os mitos, né, de realmente do que se trata e ver os caminhos que a gente tem sobre isso. Então tá, vamos responder rapidamente a pergunta, né, do que é server-side rendering. E eu poderia dizer que uma definição resumida é um HTML completo gerado pelo servidor desde a primeira requisição. Nada demais, né? É muito simples. Então, para poder ilustrar isso de uma forma melhor, vamos contar uma historiazinha, desde lá dos primórdios da web. A web começou para ser algo estático, né, basicamente. Então, no início da web, o cliente faz uma requisição para o servidor fica procurando ali no disco, achou o arquivo, ele devolve um HTML com o conteúdo é renderizado e pronto, acabou. Depois veio o advento da renderização pelo servidor. Então foi quando o protocolo Common Gateway Interface, o CGI, foi instituído, né, e ficou padronizado, e aí veio a ideia de renderização no servidor, que basicamente você tem a requisição, quando chega no servidor,
esse CGI, né, esse gateway, intercepta e passa isso para a linguagem que vai executar. Então, você passa a ter um back-end, provavelmente um banco de dados, e a partir do resultado desse processamento, o que você devolve para o navegador? Sempre a mesma coisa, HTML. Na verdade, né, por natureza, o navegador só vê HTML. A partir daí, ele baixa os outros arquivos, faz os outros imports, né, e carrega as outras coisas. Mas a base ali da execução do navegador é o arquivo HTML. Essa incrível novidade surgiu aí, na verdade, em meados de 93, mas virou um protocolo oficial ali da web em 97. E isso todas as linguagens de back-end tradicionais utilizam. Né? Então passa por esse gateway, qualquer execução tradicional lá em Perl, aquele ASP clássico que graças a Deus ninguém usa mais, o PHP, que o nosso querido Pokémon ainda insiste que a gente deve utilizar, e provavelmente só ele no Brasil inteiro. E outras tecnologias incríveis, né, que já são um pouco mais avançadas ali na questão de como que o código é executado, como o ASP.NET, o JSP, né? Então você tem todo um código híbrido ali, uma linguagem intermediária, mas mesmo assim a requisição inicial passa pelo Common Gateway Interface. Então não é nada novo. Acontece que num mundo sem Ajax, quando o nosso feliz usuário vai lá e clica em alguma coisa, você tem uma próxima requisição, não é mais a requisição inicial. Isso a gente costuma dar o nome de postback, né, em alguns ambientes, em algumas plataformas. Aí voltou lá para processar, tudo lindo, maravilhoso, o mesmo fluxo, só que nesse tempo a tela ficou em branco, né? E a famosa barra de status ali do navegador falando que está aguardando alguma coisa. É uma experiência horrível. E essa experiência horrível realmente precisava melhorar. E a forma de melhorar que o pessoal encontrou foi o Ajax, que todo mundo deve estar careca de saber. Até agora eu não estou falando novidade nenhuma nessa palestra, né? Só para a gente poder conceituar as coisas. Então, com o Ajax, você tem a interação e a requisição é controlada através aí da biblioteca. Você tem o processamento back-end do mesmo jeito. Pelo menos você tem a oportunidade de mostrar um loader, né, um GIF animado, alguma coisa assim, durante a sua interação. Aqui foi um exemplo meio exagerado, mas você pode ter a maior parte da sua interface ainda lá disponível e um loader pequenininho em um pedaço da tela só. E aí você vai devolver o quê? Foi quando se instituiu, né, o padrão de usar o JSON aí para a nossa comunicação. Então, nas requisições posteriores, você não fica mais requisitando e devolvendo HTML toda vez, porque por padrão era assim, né? Mesmo nos postbacks, devolve o HTML completo. É uma ideia muito boa e deixa as coisas, inclusive, mais leves, mais dinâmicas. Essa ideia tão boa deixou o pessoal empolgado. Então, né, já que JS é fera, vamos usar para fazer tudo. E nesse tudo eu quero dizer o quê? Que veio o advento dos SPAs, né? Não aqueles legais que a gente fica lá relaxando, né? As nossas single pages passam a adotar a ideia de um HTML mínimo renderizado no cliente. Isso daí, ele mistura um pouco aquela ideia inicial de uma web estática. Então, a sua primeira requisição busca lá um arquivo estático, um HTML fixo que já está salvo no disco. Esse HTML costuma ser mínimo. E aí, junto disso, você vai ter um JavaScript grande, né, importante, que vai fazer toda a operação de renderização e tudo mais que sua interface puder precisar. Normalmente é uma coisa boa, mas ele costuma trazer o problema de que aquela sua primeira requisição ela se torna mais lenta. Porque você tem um script muito grande ali bloqueando a renderização. Então, mesmo que a gente tiver um loading, né, ali, normalmente ele vai atrapalhar a primeira requisição. Aquela que tradicionalmente seria rápida, né, ela passou a ficar um pouco mais lenta, até a gente poder ver alguma coisa. Mas com a Ajax, pelo menos, a continuação a partir daí fica bem legal, né, fica tudo muito dinâmico, interativo, do jeito que a gente já discutiu. Bom, então tá, mas funciona, né? Eu acredito que muita gente desenvolve assim frequentemente, sabe que funciona muito bem, entrega experiências interessantes. Então, para quê server-side render, afinal? Tem alguns pontos-chave que eu queria expor com vocês. O que o pessoal mais conhece, né, quem já ouviu falar do assunto, sabe que um dos motivos é otimização para buscas. E eu acrescento aí que não é só isso, não é só buscadores, não é só Google e Bing. Os crawlers das redes sociais também se utilizam disso. Então, quando você vai lá embutir um conteúdo lá no Facebook ou qualquer outra mídia, um crawler ali precisa ler,
né, o que aquele site vai oferecer de HTML, renderizar aquilo lá e exibir. Teoricamente, o trabalho deveria ser simples, né? Mas se ele tiver que receber um HTML cru, vazio, e processar esse script para renderizar, não é certeza que o crawler da rede social vai entender corretamente, vai trabalhar corretamente. Muita gente responde, mas o Google já resolve SPA sem problema. Tudo bem, o Google a gente tem certeza que sim. Agora você vai querer repetir o teste em todas as mídias que o seu usuário vai poder embutir aquele conteúdo para ter certeza que ele vai ser renderizado corretamente ali nas miniaturas e tudo mais? Então, é uma coisa para se pensar. Redução de tráfego. O servidor ele pode entregar um HTML completo. Então o HTML é maior. Inicialmente, sim. Mas aí você reduz muito a necessidade de cascata, né? Os waterfall requests. É comum que uma aplicação moderna, né, JavaScript, ela vai querer fazer por Ajax todo o resto, né, depois da primeira requisição. Então é comum que você tenha um turbilhão de requisições aninhadas para você poder carregar o resto do que você precisa para a sua aplicação realmente funcionar, né? Já que a sua primeira requisição, num SPA, é um HTML praticamente vazio. Então, quando você adota server-side rendering, você já traz o seu layout pronto, ele já está renderizado, ele pode ser exibido rapidamente no navegador e talvez você consiga até otimizar as entregas posteriores. Inclusive usando recursos mais novos, né, do HTTP, né, e que os navegadores suportam, como o prefetch e o preload, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Segurança. Por incrível que pareça, você pode ter mais otimizações de segurança quando você tem renderização no servidor. Você consegue evitar mais facilmente ataques XSS com Content Security Policy Headers e cookies HTTP only, coisas que vão ser lidas, né, e escritas só no servidor. No cliente elas só vão ser lidas. Então isso pode gerar uma vantagem de segurança em alguns cenários. User Experience. Eu vou mostrar na prática um pouco mais sobre isso, mas resumindo, os usuários veem o conteúdo mais rápido. Ele pode ser renderizado bem rápido, porque é o que o navegador sabe fazer. Não, os navegadores hoje em dia sabem fazer muita coisa, mas originalmente o que o navegador sabe fazer? Renderizar HTML. Esse foi o objetivo real, né, de criação dos navegadores. Depois eles foram evoluindo para fazer outras coisas. E talvez uma das maiores vantagens, o que a gente chama de time to content, né? Então, tem a ver com o item anterior. Os navegadores podem renderizar o HTML sem ter que esperar os scripts. E isso também vai ter um ganho aí de experiência e uma vantagem geral no resultado. Mostrar um exemplo rápido aí para vocês. Esse exemplo não fui eu que criei, é um exemplo que inclusive faz parte lá de alguns tutoriais do Nuxt, né, que é algo que eu também vou abordar. A gente tem aqui um exemplo com a mesma aplicação SPA, desse lado esquerdo, e uma abordagem com renderização no servidor do lado direito. Agora eu vou tentar ser meio ninja aqui e recarregar as duas ao mesmo tempo para poder mostrar a experiência de carregamento. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Consegui. Olha lá, a da direita já mostrou. A da esquerda demorou um pouco, ficou com um gifzinho animado ali de carregar o conteúdo. Então, o que acontece? Nossa, não foi tanta coisa assim. Não foi, até porque é uma interface muito simples e leve já de maneira geral. Mas isso mostra que uma aplicação renderizada pelo servidor, ela realmente vai ser exibida mais rápido ali no cliente. O tempo final de download ele é basicamente o mesmo. Se você olhar os outros dados e a aba aqui de network, comparando essas duas janelas, é óbvio que você vai ter que baixar basicamente os mesmos arquivos, os mesmos scripts, para que tudo funcione no final. Mas, de cara, a primeira coisa que seu navegador carrega fica muito mais, fica mais ágil, né, e dá um resultado melhor para o usuário. Então, até aqui no slide eu deixei um exemplo, que eu rodei auditoria, né, do próprio Google Chrome, comparando as duas opções. Então ele tem um ganho de performance interessante, um leve ganho aqui de otimização para buscas, mas o mais legal é comparar aqui embaixo, está pequenininho, né? Mas comparar, olha quantos quadros ele ficou sem exibir nada até ter o layout ali. E na versão com renderização pelo servidor é bem mais rápido, você conseguir exibir um conteúdo real mesmo para o usuário.
Então tá, talvez eu tenha convencido bastante gente a usar renderização no servidor, e aí, mas como que eu faço isso? Mantendo as vantagens do SPA. É o que a gente chama de Universal Apps, né? Aplicativos universais. Então, como que eles funcionam? A primeira requisição, a requisição inicial, ela vai lá, é processada pelo servidor, e o servidor devolve o quê? Um HTML renderizado, um HTML com o conteúdo já que você quer. Ele pode chegar rapidinho aí no cliente e já exibir tudo. A gente diz que nesse momento o cliente é estático. E aí, nesse HTML, você vai ter algumas tags, né, de link para arquivos externos, CSS, JS, usando ali os indicadores, né, de preload e prefetch, né? Eu não vou entrar em detalhes na diferença deles, vocês podem dar uma olhada aí quem tiver curiosidade, mas basicamente eles vão dar dicas para o navegador do que é mais importante ele carregar em seguida. O que ele já precisa carregar e o que ele pode carregar e deixar em cache já pensando numa ação posterior do usuário. Isso daí vão ser requisições adicionais que o navegador vai fazer, normal, através desse preload e prefetch, e ele vai só buscar arquivos em disco, arquivos, né, normalmente vários scripts ali em várias requisições, para poder dar a sua interação. E no caso das ações posteriores, o Ajax vai resolver normalmente, como já vem resolvendo faz tempo. Então você acaba ganhando um pouco das vantagens, né, dos dois mundos, do mundo tradicional, né, renderizado já pelo servidor, e do mundo Ajax, aí, quando o JavaScript cuida das coisas. Agora sim. E aí, claro que a gente vai querer ver como que se faz isso no Vue. Então, mano massa. Eu vou ter que passar bem rapidamente pelo código, até porque a gente não tem muito tempo, mas já está lá no meu GitHub, todos os exemplos que eu vou apresentar aqui, e inclusive essa apresentação, os slides também estão nesse repositório. Então deem uma olhada lá depois, o repositório, e explorem. Eu fiz o máximo para deixar muitas linhas de código comentadas. Bom, o exemplo que eu vou mostrar aqui, na verdade, não é um, são 5 pequenos exemplos, bem simples. Inicialmente, a gente vai ter uma aplicação renderizada só no servidor, só que ela não vai receber os scripts no cliente. Então, obviamente, a gente não vai ter reatividade, não vai ter nada aqui. Mas ela é renderizada. Só para dar um pontapé inicial, né? Se a gente olhar o código-fonte, a gente vê que tem um HTML de verdade aqui, né? Previamente renderizado e entregue pelo servidor para o nosso cliente. O segundo exemplo, a gente vai conseguir habilitar a reatividade de um jeito meio porco, numa aplicação não universal. No terceiro exemplo, a gente vai introduzir o Webpack. Até algumas dicas aí que o Caio deu na fala anterior, tem tudo a ver. E a gente finalmente vai ter uma aplicação renderizada pelo servidor e totalmente reativa. O Webpack dá um pouco de trampo, então, por exemplo, essa versão aqui não tem nada de rotas. Aí na quarta, a solução a gente integra a parte do Vue Router. Então é tudo incremental, né? A gente vai colocando coisas ali na solução para poder abordar todas as nossas necessidades. Eu ainda não cheguei, nesse exemplo, em utilizar o Vuex, nem nada do tipo. O último exemplo ali, rapidamente, é a mesma aplicação com o Nuxt. Então, só para mostrar os pontos mais importantes do código para vocês, se vocês acessarem lá no GitHub, vocês vão ver que eu deixei uma pasta separada para cada exemplo, para que todos possam conferir com mais calma depois. Mas na primeira versão de aplicação, basicamente o que a gente precisa? De um arquivo que vai ser o nosso servidor. Aqui eu usei o Express, né, que acho que a maioria já está acostumado, mas poderia usar qualquer outro servidor aí baseado em Node. Também já existe port para PHP, para renderização por parte do servidor de aplicações Vue a partir de PHP. Basicamente, a gente só está dizendo que qualquer rota que eu tentar acessar no servidor, eu vou chamar aqui o meu processo de renderizar a aplicação. E aí, para renderizar a aplicação, fundamentalmente, eu vou carregar aqui o pacote que faz isso, né, o Vue Server Renderer, e vou mandar ele renderizar aqui a string para obter o HTML que eu vou mandar para o cliente. Esse seria o exemplo mais simples. Aqui no Create App é só criar a instância Vue, né, a parte básica ali onde eu vou ter o meu template, né, os meus dados, tal, toda a parte ali do Vue. Mas como eu mostrei, nesse primeiro exemplo, a gente não tem
nada acontecendo no cliente, porque eu só tive o trabalho de criar a renderização no servidor, mas e daí? O cliente não recebeu scripts, só recebeu HTML renderizado. Não é algo realmente útil. Nessa segunda solução, cliquei na coisa errada, ele vai demorar para não fazer nada, que beleza. Então, nessa segunda versão, não mudou muita coisa aqui, a estrutura do projeto. O server mantém exatamente a mesma coisa, tal. Render aqui basicamente a mesma coisa. Então, parece que não mudou quase nada. Mas o que mudou? Que eu passei a servir um arquivo estático. Um arquivo estático que é o meu arquivo view, que eu vou querer que ele tenha essa operação aí no cliente. Na verdade, eu poderia embutir qualquer tipo de arquivo estático, poderia enfiar um jQuery lá. Então, imagina que legal, você usar view para renderizar no servidor a sua aplicação e usar jQuery no cliente para manipular ela. Que coisa mais old school ali, né? Nada a ver, né? Mas, enfim. Para mostrar que, no fim, você pode injetar qualquer coisa no seu cliente. Só que esse Ctrl+C, Ctrl+V de código ficou horrível, né? Com certeza. É aí que a gente acaba caindo na necessidade de embutir um sistema de empacotamento, né? E o Webpack acaba se destacando aí nessa área. Então você precisa mudar um pouquinho a estrutura do projeto, acrescentando aqui uma pastinha de build e colocando algumas configurações do Webpack. Eu já estou usando o Webpack 4 nesses exemplos, então eu já atualizei algumas coisas que costumam dar dor de cabeça para quem está pensando em migrar, podendo servir de exemplo nisso também. Fiz o possível para deixar comentado o máximo de coisas que eu poderia aí para ajudar o pessoal que for abrir esse repositório e tentar entender como é que funciona. Então, de repente, já ajuda também aí a galera a dar uma olhada em Webpack, quem está precisando dar uma reforçada nesse conteúdo. Mas, basicamente, o que a gente tem com essa solução, né, quando a gente passa a usar o Webpack? A gente não tem só a renderização, a gente tem uma arquitetura onde o Webpack cuida do build e gera um pacote para o servidor e um outro pacote para o cliente. Onde ele se preocupa, na verdade, em fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V que eu fiz manualmente no exemplo anterior. E, claro, não é só um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele otimiza, ele faz todo o processamento de acordo com os plugins e as configurações que a gente tiver colocado ali no projeto. Mesmo assim, a parte do view router, ela é independente dessa questão de você estar gerando pacotes diferenciados para o cliente e para o servidor. Então, no quarto exemplo, vocês vão observar que a estrutura do que eu tenho aqui muda um pouco, porque eu passo a precisar me preocupar com as rotas, a partir do view router. A hora de criar o aplicativo, eu tenho que me preocupar em injetar, né, o router, na hora de renderizar. E aí eu passo a ter entry points, né, porque eu trabalho de maneira diferente para montar a aplicação no cliente, ou para estruturar ela através de promises, encaixando o router ali no meio, e usando as rotas para poder chamar o router e renderizar o arquivo certo de acordo com a URL que eu acessei. Então, é um negócio bem mais trabalhoso. Até esse ponto, pô, já ficou legal, já dá para fazer muita coisa. Mas, por exemplo, eu não tenho nenhum desses exemplos aqui com hot reload. Eu não tenho lint. Eu não tenho integração com o Vuex. Eu não tenho um monte de outras coisas aí ainda. Eu precisaria de mais uns 10 exemplos desse aqui e de 2 horas de palestra para a gente poder abordar com calma todas essas questões. É aí onde eu quero chegar no seguinte ponto. Alguns usuários de Vue.js ainda torcem o nariz para o Nuxt, por algum motivo que eu ainda não entendi. Eu acho que falta para esse pessoal ver um código, alguns códigos como esses, que exemplificam como criar esse tipo de solução na unha, e depois olhar o código-fonte do Nuxt, que é a mesma coisa. É óbvio, não tem como ele fazer algo diferente disso. Só que eles já estruturaram, né, uma arquitetura, né, toda a mágica do Nuxt, na verdade, é isso daí que eu mostrei. É o que ele faz por trás. E mais do que isso, por causa do hot reload, por causa de lint, né, por causa das outras coisas que faltam nessa minha solução de exemplo. Mas para fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o Nuxt, e aí para mostrar alguma coisa já nova para vocês, para quem ainda não viu, eu já estou usando o Nuxt Edge, que futuramente vai ser o Nuxt 2, né, assim que for lançado como versão estável. Você só tem uma dependência, é só ele, só o Nuxt Edge. E você só tem as páginas, e só. E não tem arquivo de configuração do Webpack, não tem nada. É claro que se você quiser configurar as coisas, você tem lá um Nuxt config,
que ele vai expor um monte de coisas interessantes para a sua configuração. Não só da parte que seria do Webpack, mas a parte de controlar injeção de conteúdo ali no Harry, né, para coisas típicas de SPA. O Nuxt, inclusive, tem um modo SPA. Não, eu não quero mesmo usar a renderização no servidor, porque eu não quero pagar um servidor. Embora a gente tenha algumas possibilidades de deploy com camadas gratuitas que atendem bem, né, em muitos casos, eu já usei bastante o da IBM, né, para fazer isso, publicar aplicação renderizada no servidor a partir do Nuxt. Funciona normal sem você ter que gastar um centavo, desde que você não tenha muitos acessos, né, claro. Mas eu sempre penso assim, se você tem muitos acessos é porque você está ganhando uma grana com aquilo, aí dá para começar a pagar o servidor, né? Então, mas se você não quer mesmo assim, tudo bem, você pode usar o Nuxt do mesmo jeito e usar o modo SPA dele. Mas ele oferece aí, basicamente, todas aquelas configurações que a gente ia ter muito trabalho, de uma forma que a gente não tenha tanto trabalho assim. Então, eu recomendo fortemente que quem ainda não deu uma olhada, dê uma olhada. Mas o que eu quis mostrar aqui para vocês também não é só fazer um jabá para o Nuxt, até porque eu não tenho nada a ver com o Nuxt e não ganho nada com isso. Eu tentei pedir para os caras um patrocínio para poder falar bem deles. Porque eu já ia falar bem de qualquer jeito, mas eles não deram nenhum dinheiro. Mas, enfim. Mas eu quis mostrar que não é nada muito mágico, não é nada absurdo o que o Nuxt faz. Que a gente pode entender aquele código naturalmente. Mas para que ficar reescrevendo você, por conta própria, um código que um framework já está estável, né, e muito bem testado, resolvendo? É mais ou menos aquilo que a gente teve na palestra lá do Jacob, né? Então tá bom, você poderia fazer na unha o que o Vuex faz. Por que você usa o Vuex? Porque você vai acabar chegando no mesmo lugar. Eu acho que a gente tem o mesmo cenário aqui, né, com a server-side render e aplicações universais. O Nuxt 2. Eu estava conversando com o Sebastian Chopin, né, um dos irmãos aí que cuidam do Nuxt. Ele me antecipou algumas informações legais para passar aqui hoje, de primeira mão, porque vai ser lançado oficialmente agora ainda esse mês, o Nuxt 2, antes de 20 de setembro. Ele me garantiu que é antes, porque ele tem que apresentar o Nuxt 2 lá no VueConf de Londres, né? Então, em algum dia desses aí, talvez essa semana já chegue. O que a gente tem de importante nesse release? Muitos bugs resolvidos, muito mesmo. Tinha 300 e não sei quantos bugs lá no tracker dos caras que eles resolveram. Migração completa para o Webpack 4, todo o trabalho que você tem de pesquisar, como que muda as configurações do Webpack, config lá, eles já fizeram para a gente. Suporte total a esse módulos, até na parte de configs, é tudo com import, export agora, tudo bonitinho. Separação entre runtime e bundler. Então, para até deixar mais rápido, algumas pessoas reclamam que o Nuxt era muito lento, né, na hora de fazer o build. E realmente, quando a aplicação começa a ficar grande, ele ficava lento mesmo. Então, eles separaram a parte do empacotamento que vai gerar o build do próprio runtime, do que vai executar o projeto. Isso agilizou bastante as recompilações ali, o hot reload, e agilizou um monte de outras coisas. Esses testes que eu fiz com o Nuxt Edge ficou sensacional. E eles estão propondo aí uma nova experiência, né, um novo command line para a criação dos projetos, mais interativo. E ele está muito mais rápido mesmo, a experiência até que ele entrega. Eles otimizaram mais essa questão do split, né, isso que o Caio falou bastante ali sobre o Webpack, eles também andaram trabalhando nessas otimizações, então está, de maneira geral, bem mais leve. Então, algumas reflexões finais que eu quero deixar. Se fosse o meu ponto de vista, se alguém me perguntar, então, como que eu escolho se eu vou usar server-side rendering ou não? A minha resposta pessoal seria, você use sempre. Porque, na verdade, a gente quebrou um pouco a web quando a gente migrou para os SPAs. Não que eles não funcionem e que não ofereçam as suas vantagens, mas a gente deixou de permitir que o navegador faça o melhor trabalho dele, que é renderizar rapidamente uma página HTML. Usando renderização pelo servidor, você devolve essa capacidade e não perde nada do que você tinha no SPA, porque você tem a injeção dos scripts e tudo funcionando normalmente. Particularmente, a minha escolha seria sempre utilizar. É claro que vai depender da realidade de cada um, do tempo que você tem disponível para fazer esse, mas sinceramente, com soluções que já trazem quase tudo pronto, funcionando muito bem, não tem muitos motivos para não utilizar. Então, eu agradeço a atenção de todos, abro aí o espaço para dúvidas, se der tempo. Dá tempo? Dúvidas? Dá. Então, obrigado, gente.